para fazer uma revisão sobre a hemodinâmica e distribuição do fluxo sanguíneo. A gente pode começar observando bem aqui, em que a gente pode separar o coração em coração esquerdo e coração direito. Obviamente elas são um órgão só, não tem essa divisão assim, mas funcionalmente eles trabalham separados, já que cada um deles manda sangue para um lugar. A gente sabe que o coração esquerdo é aquele responsável pela circulação sistêmica, ele vai mandar o sangue para todo o nosso corpo, que onde lá nos capilares ele vai fazer as suas trocas com as células, vai realizar ali o que ele precisa realizar e depois vai retornar como sangue venoso de volta ao coração direito. E o coração direito vai mandar o sangue para os pulmões. Por isso que disse que funcionalmente eles trabalham separados. E aí, dando um zoom aqui nos capilares, a gente vê que nós temos o fluxo sanguíneo indo daqui para cá, das artérias para as veias, mas a gente vê algumas diferenças histológicas aqui entre artérias e veias. As artérias, elas possuem muita elastina, elas não possuem válvulas e possuem alta quantidade de músculo liso, o que faz com que elas consigam variar o seu tamanho, logo elas conseguem controlar o fluxo. Então isso significa que elas são bem elásticas, não possuem válvulas e ainda conseguem controlar o fluxo por terem muito músculo liso. Já por outro lado, as veias, elas não possuem tanta elastina assim, só que elas já possuem válvulas, porque no caso delas a gravidade está contra elas, né? Então se elas não possuírem válvulas, o sangue vai retornar para baixo, né? Vamos dizer assim, e não vai acontecer o retorno venoso correto. Então ela possui as válvulas e possui baixa quantidade de músculo liso, o que faz com que eles não sejam capazes de variar o seu tamanho, de alterar o seu tamanho, então eles não são tão importantes para o nosso estudo agora. Os tipos de artéria agora, os tipos de artérias e tipos de veias. A gente tem as artérias, a artéria elástica, ou de grande calibre, ou de condutância, que ela tem uma alta concentração de elastina. Isso significa que ela vai ser bem elástica, então ela vai esticar muito e vai, no momento em que ela retornar, ela vai conduzir o sangue pelo corpo. Significa que ela não é boa para gerar resistência, sim para conduzir o sangue. Já a artéria muscular, ou de médio calibre, ou também chamada de distribuidora, ela até gera certa capacidade de gerar resistência ali, mas nada como a arteríola ou o vaso de resistência, que ele terá uma alta concentração de músculo liso e por isso que ele vai conseguir controlar o fluxo sanguíneo e gerar assim a resistência nos momentos necessários. E aí por último a gente tem um capilar que ele é contínuo. Já do lado das veias, nós temos as veias calibrosas, ou de grande calibre, de médio calibre, vênulas e capilares fenestrados. Só que eles não vão ser tão observados agora, porque eles não são vasos de resistência, eles são os reservatórios de sangue. E aí é que a gente viu que a resistência, a gente sabe que a resistência é importante para o controle do fluxo. Por isso que por enquanto eles não vão ser tão observados. Ok, então a gente já viu as veias, já viu as artérias. Dando um zoom aqui maior nos capilares, existe uma propriedade, uma informação importante sobre os capilares, é que eles possuem esfínteres pré-capilares, que são esses aqui em verdinho, que quando eles estão relaxados, o fluxo é normal pelos capilares, tem que da artéria vai para as vênulas, da arteríola para a vênula, claro, ocorrendo as trocas aqui, porém eles podem se contrair. Quando eles são contraídos, o fluxo é desviado para as meta-arteríolas, que seriam uma arteríola que tem conexão direta com a vênula e tá aqui riscado, mas claro que ele não ficou assim, né? Só uma ideia. Que quando os esfíncteres pré-capilares contraem, eles conseguem desviar o fluxo para um local mais específico. Vamos imaginar que aqui eu não estou precisando tanto aporte sanguíneo assim. Então eu posso contrair os esfíncteres pré-capilares para desviar o fluxo sanguíneo pelas meta-arteríolas. E aí a gente vê que um mecanismo de regulação é que isso serve como mecanismo de regulação, já que cada tecido controla a quantidade de sangue que vai precisar de acordo com o seu metabolismo. Se um tecido está precisando de mais, ele vai deixar que tudo fique relaxado para chegar mais sangue nele. Se está precisando de menos, ele contrai os esfíncteres pré-capilares para desviar aquele fluxo de sangue. Ok, então vamos observar agora mais a pressão. A pressão arterial é uma coisa tão importante para a hemodinâmica. Como que ela vai ser gerada? Lá nos ventrículos vai acontecer a contração. O ventrículo se contrai, ele vai expulsar o sangue, a válvula vai abrir e ele vai expulsar o sangue para as artérias.
E aí as artérias vão ter que se expandir para poder guardar toda essa pressão, né? Para poder aguentar todo o sangue que está saindo para elas. E aí, beleza, elas se expandiram. No momento que a válvula fecha e que os ventrículos relaxam, aquela artéria ela é elástica. Então a propriedade do elástico é ele se esticar e ele retornar ao tamanho original. Já que ela se esticou bem aqui, ela vai ter que retrair, porque ela é elástica. A retração elástica das artérias vai enviar o sangue para todo o sistema, para todo o corpo. E isso é o princípio básico do fluxo sanguíneo. As artérias elas se expandiram para receber o sangue, mas vão retrair, expulsando o sangue, espalhando ele por todo o nosso corpo. Falando ainda mais específico do fluxo, como que a gente pode definir o fluxo? O fluxo é a divisão entre a variação da pressão entre dois pontos e a resistência. Então, observando melhor essa pressão, a variação de pressão entre dois pontos, a diferença de pressão entre dois pontos, a gente sabe que o sangue só flui se houver essa diferença de pressão. E também a gente sabe que o sangue ele passa dos locais de maior pressão para os locais de menor pressão. Já a resistência, os mecanismos que podem alterar a resistência é o raio dos vasos. Um vaso que tem um raio menor vai ser mais difícil de passar por ele, né? Uma porta menor é mais difícil a gente passar do que uma porta maior. A viscosidade do sangue e o comprimento do sistema. Esses são os fatores que alteram a resistência. E aí, legal. Esse aqui é como a gente consegue definir um fluxo. Porém, se esse fluxo for constante, quem vai determinar a velocidade do fluxo é a área de secção transversal dos vasos, que é essa daqui. E onde a gente percebe que nos locais de troca mesmo, nos capilares, é onde você mais tem área. A área é a maior de todas e automaticamente a velocidade em centímetros por segundo aqui, ela é a menor de todas. Porque para ocorrerem as trocas, você precisa passar bem devagar. Não tem como você se comunicar com os seus amigos se você passar correndo por eles. Então, para os capilares fazerem a comunicação, fazerem as trocas deles com as células, eles precisam que a velocidade seja bem baixa mesmo. E aí esses fatores eles vão influenciar o tipo de fluxo que a gente vai ter. Um fluxo lamelar é esse aqui em que tudo segue bonitinho nas suas lâminas. E um fluxo turbilionar é esse aqui todo bagunçado, no qual pode haver a liberação de fatores como óxido nítrico, que vão ser importantes ali na frente. Ok, outras informações importantes sobre a pressão são essas aqui. A pressão ela varia ao longo do sistema circulatório. Por isso, quanto mais longe do coração, menor é a pressão, já que o coração é o grande gerador dessa pressão, né? É a grande bomba. A pressão é o reflexo da pressão de propulsão criada pelo bombeamento do coração. Então, o que é isso? A gente tem a pressão dentro do ventrículo que ele vai fazer, só que ela é muito difícil de medir, não tem como a gente seria uma medição muito invasiva se a gente medisse a pressão dentro do ventrículo. Por isso que a gente mede a pressão do sangue, que ela vai refletir a pressão ventricular, já que quem gerou ela foi o ventrículo. Essa pressão do sangue ela é pulsátil, porque existe uma pressão sistólica e uma pressão diastólica. A gente sabe que tem a sístole e a diástole. E aí, para encontrar um valor só, uma pressão média, uma pressão arterial média, é essa fórmula que a gente usa. E outra coisa interessante é que a pressão é uma estimativa feita pelo esfigmomanômetro. E então, obviamente, ela é uma estimativa, porque como a gente disse, a pressão do ventrículo é difícil de medir. E acontece da seguinte forma: a pressão do manguito, quando ela é maior que 120 milímetros de mercúrio, ela vai interromper a passagem de sangue. Ele deveria estar passando aqui, mas não está interrompido. Então, você não vai ouvir som nenhum. Quando a pressão do manguito está entre 180 e 120, que é quando ela quando cai abaixo da pressão arterial sistólica, que seria a máxima, o sangue começa a fluir, mesmo nessa artéria meio comprimida. E aí, nessa artéria comprimida vai gerar um fluxo turbilhonado. Aí logo depois disso, quando a pressão do manguito está menor que 80, a artéria já não comprimida e não tem som. Então, em qual momento que a gente vai ter esse som? Nesse momento aqui, onde a gente percebe que a pressão de pulso, que seria isso daqui, é a pressão máxima menos a pressão mínima. Ou seja, a pressão arterial sistólica é onde você vai ouvir o primeiro tom, que é a pressão máxima. E a pressão mínima é a pressão arterial diastólica, onde você vai ouvir o segundo. O segundo não, o último. Na verdade, no lugar de tuntar, seria mais correto a gente colocar o primeiro som e o último som. Para finalizar sobre a pressão, o que vai definir a pressão arterial
vai ser o débito cardíaco vezes a resistência periférica. E como que acontece isso? O débito cardíaco nada mais é do que a quantidade de sangue que o ventrículo expulsa para fora dele para as artérias, certo? E como a gente já viu esse mecanismo aqui, a artéria, por ser elástica, por ter muita elastina, ela vai se estender para receber toda essa pressão e depois esse sangue vai ter que fluir pelas arteríolas, por todo o corpo. Sendo que essas arteríolas, elas podem ter uma resistência periférica variável, por isso que tem essa chave aqui, na qual ela pode variar a sua resistência. Então, a gente imagina que, se eu mando mais sangue, ó, o fluxo sanguíneo, ele é um balanço entre o fluxo para dentro e o fluxo para fora das artérias de condutância, certo? Esse é o fluxo. Então, o fluxo para dentro seria o débito cardíaco entrando na artéria de condutância, e o fluxo para fora seria a resistência periférica, o que vai sair por aqui da artéria de condutância. Se a gente tem um maior débito cardíaco, significa que tem mais sangue vindo para cá. Você não concorda que a artéria vai ter que esticar mais, vai exercer mais pressão sobre os vasos e sobre as paredes daquele vaso? Então, se a gente mantiver a resistência constante, vai ter uma maior pressão, porque se eu tenho maior débito, tenho maior pressão. Em uma outra situação em que o débito cardíaco é constante, só que a resistência periférica é maior, vai ser mais difícil do sangue passar por aqui. Porque se o sangue entra em uma determinada quantidade, mas essa resistência está bem baixa, ou seja, está bem dilatado, ele consegue passar numa boa, não precisa fazer força na parede de ninguém. Então, não tem uma pressão tão alta. Só que ao mesmo tempo, ao contrário disso, se a resistência periférica é alta, o sangue tem dificuldade para sair e a pressão arterial é alta. Isso é o que acontece na maioria dos casos de hipertensão. Mas quais são os mecanismos que podem alterar essa resistência periférica? São três, que é a necessidade metabólica dos tecidos, que a gente já viu que os tecidos eles podem aumentar ou diminuir seu metabolismo e para isso com isso eles podem aumentar ou diminuir o fluxo, o sistema nervoso simpático e os sistemas humorais, que regulam a excreção de sal e água pelos rins. Então tá. Nós vimos então vários mecanismos de hemodinâmica. E aí a gente vai ver agora como que acontece o controle do fluxo sanguíneo, quais são os mecanismos que podem controlar esse fluxo. A gente tem a autorregulação miogênica, em que o estiramento súbito ele provoca a contração dos vasos. Então é uma autorregulação mesmo, ele não precisa de estímulos humorais, nem neurais, nem nada. Essa autorregulação miogênica vai acontecer uma contração em que esse vaso ele pode se contrair para diminuir o fluxo, pode relaxar para poder aumentar o fluxo, né? É uma autorregulação mesmo da parte muscular. Outra forma de regular o fluxo é pelos sinais parácrinos, que nada mais são que o mecanismo pelo qual os tecidos individuais regulam o seu próprio suprimento sanguíneo. Mas o que são esses sinais parácrinos? Tipo, exemplos deles são os produtos de metabolismo, como o O2, CO2, o óxido nítrico, fatores endoteliais, nucleotídeos, todos são exemplos de sinais parácrinos, sendo que parácrino é aquilo que é produzido por uma célula e utilizado nas suas células vizinhas. Então, como que os tecidos podem regular o seu suprimento? Vamos imaginar, por exemplo, uma célula que aumentou seu metabolismo. Logo, ela vai ter uma menor concentração de O2, porque o metabolismo dela está aumentado, ela está utilizando esse O2. E logo ela vai ter uma maior concentração de CO2 que está sendo excretado por ela. Assim, vai liberar fatores vasodilatadores que vão diminuir a resistência vascular e aumentar o fluxo de sangue, porque agora você está vasodilatado. Assim, com isso, né, vai aumentar o suprimento de O2 e vai aumentar a retirada de CO2, que é o que estava precisando acontecer. Essa é a hiperemia ativa. Já uma outra situação, onde ocorre uma oclusão que diminui o fluxo sanguíneo, e aí com isso você vai diminuir o suprimento de O2, certo? Só que aí vão haver vasodilatadores e metabólitos que vão começar a se acumular, vasodilatadores como óxido nítrico. E aí esses vasodilatadores, essa oclusão, ela vai, mesmo assim, ela ainda vai impedir o fluxo sanguíneo normal. Com isso vai acontecer a remoção dessa oclusão, né? Em algum momento essa oclusão vai ter que ser removida. Com essa remoção, a gente vai ter uma diminuição da resistência vascular e um aumento muito grande do fluxo de sangue para compensar o tempo que ficou ocluído, porque
possivelmente aquela região vai estar precisando de um aporte nutricional. Essa é a hiperemia reativa. Uma outra forma de controlar o fluxo é o sistema nervoso simpático, que acontece só pelo simpático, porque a gente sabe que a maioria das arteríolas são inervadas somente pelo simpático. Aí o neurônio simpático vem aqui e descarrega a noradrenalina lá nos vasos, que vai ser recebida pelo receptor alfa. E aí, isso não acontece só no momento de dilatação, só no momento de precisão. Essa frequência de disparo, ela é moderada e o tempo todo, por causa da despolarização tônica dos neurônios, eles vão estar enviando sinais constantemente. Porém, se acontecer algum estímulo em que vai aumentar a concentração dessa noradrenalina ali, vai aumentar a frequência de disparo. Então, a frequência de disparo vai ficar parecida com isso daqui, o que vai causar uma vasoconstrição, que é como se, vamos imaginar que a frequência de disparo ficou tão grande que o vaso levou um susto e ele se comprimiu. Por outro lado, se a gente diminui a noradrenalina naquele local, a frequência de disparo diminui, ela fica bem menor como aqui, e o vaso já se dilata, fica bem grande. Por fim, a gente viu que, uma vez que existem vários mecanismos de alteração do fluxo sanguíneo, cada região do corpo pode utilizar um desses mecanismos. E alguns exemplos aqui é que as coronárias, elas utilizam as propriedades miogênicas e o metabolismo, que é aquele que a gente viu lá no começo, também é uma maneira de controlar o fluxo. A circulação esplâncnica lá no fígado, ela utiliza o sistema nervoso simpático. A circulação cerebral, ela utiliza mesmo o metabolismo, como a gente tinha comentado. E outra coisa, o último ponto para a gente observar é como que acontecem as trocas nos capilares. Já que a maior parte dos capilares são contínuos, o mecanismo de transporte de proteínas e macromoléculas deve ocorrer de alguma forma, de alguma dessas formas descritas, já que não tem poros para passagem. Aí ele pode acontecer por transcitose, nessa de vesículas mesmo, coisas que a gente já está acostumado a ver. Ou pode haver uma difusão de solutos, onde ocorre uma fusão de vesículas formando canais transitórios. Ou pode haver por fluxo de massa, onde movimento em massa do líquido como resultado de um gradiente de pressão, e aquelas pressões hidrostáticas e oncóticas que a gente já viu. E o que acontece? Nos locais onde a pressão hidrostática é bem maior que a pressão oncótica, o sentido vai ser a saída do material que está dentro do vaso para fora do vaso. Isso vai ser a filtração. Isso geralmente acontece no lado arterial. Isso é importante, uma vez que se você está carregando nutrientes no vaso e precisa que esses nutrientes atinjam os tecidos adjacentes, você precisa que eles saiam por filtração. Do outro lado, nos momentos em que a pressão oncótica é maior que a pressão hidrostática, vai acontecer o contrário, o sentido vai ser de entrada, de absorção, isso lá na circulação, na região venosa. Também é importante que aconteça nessa região por causa disso.